Só para lembrar a foto aqui, Dr. Sousa, está lá, não consigo apontar. Como conseguiste? Com o mouse? Acá, ok. Dr. Sousa acá, grande entusiasta para o desenvolvimento desta técnica, que foi um artigo que foi publicado em 96. Havíamos feito 3 casos em 95, foram os primeiros 3 casos de Chagas. Esse é um dos primeiros eletrogramas que conseguimos do epicárdio. Mirem que era um paciente que tinha uma cicatriz epicárdica. Quer dizer, tivemos muita sorte quando começamos com o procedimento, porque, primeiro, funcionou tudo como não é comum. Geralmente, quando começamos algo, sempre dá algo errado. Aqui foi muito simples. A técnica, todos conhecem, e ao longo desses 20 anos, mudamos muito pouco. Como disse Guilherme, deixamos de injetar os contrastes para fazer, quando entramos com agulha no espaço pericárdico, e usamos mais o fio guia para tentar documentar que estamos em espaço pericárdio. Eu creio que é importante ressaltar a grande participação do Piccioni, Dr. Piccioni, anestesista, porque quando discutíamos como iríamos ter acesso ao espaço pericárdico, e a ideia inicial era fazer por videotoracoscopia, e porque seria o que mais óbvio, evitando a cirurgia, porque a nossa discussão era que Chagas talvez tivessem cicatrizes epicárdicas que não estávamos chegando. E o Dr. Sousa não queria nada com cirurgiões, porque trabalhamos muito tempo com cirurgia, e havia muita dificuldade no ambiente operatório de mapeios, a dificuldade. Não quero cirurgia. Então, só surgiu a história da videotoracoscopia. Mas, na época, a videotoracoscopia tinha que ser feita também pelos cirurgianos. Eu não quis. Então, eu estava peleando com o Dr. Sousa para ser, e tinha tido, no dia anterior, um acidente das ablações na época, eram fulgurações, que hacíamos muitas, e o paciente teve um tamponamento. Eu aprendi a drenar os pacientes, e havia feito muitas drenagens, e o Piccioni, o anestesista que estava por ali, vendo a peleia, mas por que não hace por aqui, como esse ontem? Piccioni, o paciente tinha sangue no espaço, é fácil colocar, drenar. Esse paciente não tem espaço virtual. Então, ele virou assim: eu tenho uma agulha para espaço virtual. Esta agulha, acá. Ops, apagou-se. Está piscando. Quero acá. Essa agulha de Tuhoe, que é para espaço virtual. Então, surgiu a ideia, e, incrivelmente, funcionou muito bem, porque as funções iniciais foram perfeitas, conseguimos os circuitos epicárdicos, e aí começou. André Dávila veio um pouco depois, estava treinando com Pedro Brugada na Bélgica, e chegou, e foi muito importante, porque ajudou a organizar os dados, a escrever os papers, e era o único que sabia falar inglês do nosso grupo, e pôde fazer toda a divulgação, e foi muito importante. O que foi importante também ao longo dos próximos anos foi que percebemos que os circuitos não eram só nos Chagas, de circuitos epicárdicos, outras formas de cardiopatias também tinham, e aí então o papel da ablação epicárdica saiu do contexto do país sul-americano, Brasil e aqui da Sul-América, e passou para grupos americanos e europeus também se interessaram, e se divulgou bastante. Deixa eu chamar a atenção. Creio que tivemos muita sorte quando começamos, porque mirem, com um grande número de procedimentos feitos, tivemos na fase inicial pouquíssimos acidentes graves. Mirem que não tivemos nenhum caso de cirurgia por sangramento nos primeiros 250 pacientes. Tivemos um sangramento intraabdominal e tivemos uma oclusão de coronária. Foram os acidentes mais graves. Então, teníamos uma impressão, embora havia algum grau de sangramento nas punções, acidentes graves eram muito pequenos. Mas nós vamos ver que isso cambiou um pouco
conforme vai se expandindo e a utilização da técnica. Então, ao longo desses anos, eu creio que o mais importante da ablação epicárdica, que ela tem várias limitações, como o Guilherme já chamou a atenção, das coronárias, da gordura, da graça. Não é tão simples a ablação epicárdica como pelo endocárdio. Às vezes não temos muito espaço para trabalhar com o catéter, as aderências, não é perfeito. Mas o mais importante são os riscos que podemos ter. Então, quem vai começar a trabalhar com uma AP epicárdica tem que estar muito atento para não ter os acidentes que podem ser muito graves. Primeiro, durante o acesso, são as lesões dos órgãos intraabdominais. Então, a punção tem que ter muito cuidado para não ter lesões no fígado, no hígado, hígado, estômago e cólon. E depois, o segundo é na hora da punção do tórax, quando estamos tentando ter acesso ao espaço pericárdio, teremos então o risco de puncionar as venas ou artérias que estão na superfície epicárdica e, eventualmente, a punção do ventrículo direito. E depois, quando estamos haciendo a ablação, novamente, as coronárias, o frênico, e agora também apareceu um outro, esôfago. Ano passado, depois de 20 anos, tivemos uma fístula esôfago pleural, numa ablação de taquicardia ventricular. Felizmente, o paciente ficou bem, esperamos que a fístula cerrasse clinicamente, não foi possível, mas os endoscopistas conseguiram cerrar com um aparato específico e o paciente está muito bem. Então, agora temos que monitorar a temperatura também durante as ablações de TV, porque muitas vezes epicárdicas são muito basales na posterolateral. Então, o acesso é muito parecido quando drenamos um hemopericárdio, mas temos que ter alguns cuidados, primeiro com o hígado, mesmo com o estômago e principalmente com o cólon. Nós outros que trabalhamos com pacientes com chagas, porque grande parte dos pacientes com chagas têm megacólon. Então, isso aqui é um corte tomográfico mostrando como podemos entrar no espaço onde está o local de punção. Mirem como pode ser a posição da agulha. Se estamos muito cerca do costilho, ela pode ficar mais inclinada, mas se mantemos essa mesma angulação e vamos para baixo, podemos atingir o hígado, o cólon. Então, habitualmente hacemos antes ou uma tomografia ou mesmo olhamos na radioscopia para saber se o paciente não tem o cólon muito dilatado ou mesmo o estômago, porque muitos desses pacientes estão sob anestesia e com o estômago muito dilatado. Esses são exemplos do Corut, por exemplo. Aqui foram 2 pacientes que se tentou ablação de vias anômalas epicárdicas. Nesse caso, 2 punções, o hígado. Nesse outro, um outro jovem, onde se tentou a ablação epicárdica de uma via acessória, também teve um hematoma hepático durante a punção. Então, há risco durante e temos que ter cuidado quando introduzimos a agulha para evitar irregular. Em chagásicos, o problema maior é o megacolo. Muitas vezes é impossível fazer uma punção com segurança em paciente com megacolo. Então, nesses casos, preferimos fazer subvisão. Pedimos para o cirurgião abrir subvisão e faz muito bem, fica muito cômodo, porque vai do centro cirúrgico, abrem, colocam 2 introdutores e passamos e o paciente já vem pronto. Essa é uma outra forma de fazer quando se está um pouco apurado, está preocupado em fazer a punção. Você pode pedir para o cirurgião para introduzir 2 introdutores e podem trabalhar com tranquilidade. Quando hacemos a punção acerca del bordo costillo, costal, bordo costal, é como português, bordo costal. El bordo costal,
eu creio que está com mau contato acá. Vamos ver aqui. Sim. A agulha fica um pouco mais inclinada, e ele, em geral, vai para a parede inferior. Esse acesso é interessante quando queremos ir para o átrio esquerdo, para explorar o seno oblíquo. Para as outras situações, para o ventrículo, não é necessário. Podemos fazer a abordagem anterior e a posição da agulha vai ficar um pouco mais plana. Eu creio que está com um mau contato aqui, sim. Não? Agora? Já? Ok. Gracias. Então, quando hacemos a punção um pouquinho mais afastada, inclinamos a agulha para passar mais gente ao bordo costal. E, nesse caso, a punção é anterior, vai para a parede anterior. É importante quem faz oclusão da pinça auricular, uma técnica. E para as ablações todas ventriculares, podemos fazer esse acesso. Esse acesso é mais interessante porque evita o risco do hígado. Então, temos um acesso um pouco melhor para o hígado. Mas podemos ter o risco de atingir a veia ou a artéria mamária, porque está muito rente ao gradeado costal. Quem costuma mostrar esse diapositivo é Samuel Zervatan, de Mayo Clinic. E eu nunca mostrei, porque achava que era impossível. Semana passada, tive um acidente. O paciente, não entendi porque a punção foi perfeita, correu bem. Ele sangrava, tive que ir para a cirurgia, porque não parava de sangrar. Quando se abriu, não tinha nada no pericárdio, mas teria sangramento das mamárias. Então, mirei que também ter um cuidado para não ir tão rente, porque pode atingir a veia artéria mamária. Ok? Este é um diapositivo muito lindo do grupo do Mayo Clinic, mostrando o local da punção e mostrando que se inspira profundamente, empurra o hígado e o espaço se abre um pouco mais, usando a respiração. Habitualmente não temos tanta preocupação, mas se há dificuldade, pode ser uma manobra respiratória. O problema mesmo é quando estás cerca do coração e para fazer a punção no pericárdio, evitando que haja a punção do ventrículo. Como fazer uma vez que o espaço é muito estreito? Tá? Então usamos a agulha, que é uma agulha que ela não é tão cortante, é um pouco romba. Romba, existe? Romba? E é como se fosse uma cuchara, um pouquinho cuchara. Ela se move, ela desliza. Tem uma porção inferior arredondada. E mirem que a parede anterior do ventrículo direito é muito fina, 4 milímetros, ao contrário do ventrículo esquerdo. Então, é muito fácil fazer a perfuração. Então, esse é o conceito que costumo mostrar para as pessoas que estão aprendendo e como o movimento para introduzir a agulha em espaço, evitando a perfuração do ventrículo. Mirem lá, eu visto duas luvas e guantes, não? Dos guantes, porque aí temos um espaço virtual. E mirem acá, eu não consigo apontar, aqui, deixa eu ver, aqui está. Se vamos direto com a agulha empurrando, vamos perfurar. Não há como, se avanças, coloque na sua, tente fazer em sua mão. Isso é importante para pensar quando estão fazendo o coração do paciente. E continua, vai perfurar, vai se sentir dolor quando. Pero se movimentas a agulha, uma vez que percebes que está tocando o coração e move a agulha para ficar tangencial, não direto, mas de lado, tangencialmente, podes deslizar e a agulha penetra
sem fazer a lesão. Esta é a ideia quando estamos fazendo a punção. Avanço a agulha até sentir que estou tocando o borde costal. Mirem que podem perceber que a agulha balança. Toca, abarra um pouquinho, introduz. Ela desliza e penetra, muitas vezes, sem nenhum acidente de punção. Esse é o movimento. Pero, mesmo usando essa técnica, às vezes temos lesões, sangramentos, algumas vezes não param, o paciente tem que ir para a cirurgia. Esse foi um dos casos. Houve uma perfuração de um vaso, uma vena, que sangrava, o paciente teve que ir para a cirurgia. A outra é a perfuração do ventrículo. Muitas perfurações de ventrículos, retiramos a agulha e o sangramento é muito pequeno, o sangramento se encerra espontaneamente. Mas alguns pacientes, principalmente paciente chagásico, que tem um ventrículo muito fino, parece que não há contração, o paciente continua sangrando e alguns têm que ir para a cirurgia. Neste caso, houve não só a punção, mas o operador não percebeu e introduziu o introdutor no ventrículo. Mirem que quando injetou contraste estava no átrio direito. Então, este paciente também se foi para a cirurgia. Não tivemos coragem de tirar o introdutor e ver o que passava. Então, antes de colocar o introdutor, é muito importante ter certeza de que estamos realmente no espaço pericárdico e não dentro da cavidade. Então, introduzimos o fio guia e mirem que o fio guia cá, não sabemos onde está, claramente. Ele pode estar na via de saída do ventrículo direito. Então, é importante empurrar o fio guia e ver que está realmente no bordo lateral do ventrículo. Colocamos o paciente em oblíqua esquerda, introduzimos-a. Então, aí sim, podemos introduzir o introdutor sem nenhum problema. Mirem que estes são dados antigos, mostrando que na época, tínhamos 300 e tantos pacientes, muito poucos acidentes de punção. Aqui já tínhamos um paciente com acidente que foi para a cirurgia. Mas ao longo dos anos, isso vem aumentando, os novos operadores também participam muito agora. Esses são os últimos dados, esse 2013 e 2014, a estatística da instituição, 107 procedimentos, 86 pacientes. Mirem que em nosso centro, a grande maioria dos pacientes são pacientes com chagas, mais de 50%. Eu pensei que nessa época, depois de 30 anos trabalhando com taquicardias ventriculares, a chagas teria desaparecido, mas continua estável. 50% a 60% de todos os pacientes com taquicardias ventriculares em nosso centro são chagásicos, depois os outros. Essas são as curvas livres de recorrência após o primeiro e segundo, mas o importante é cá. As complicações desse grupo, 100 e poucos pacientes, 107, complicações 6. Um paciente se foi para o centro cirúrgico para controlar um hemopericárdio agudo, e houve um outro, também não teníamos esse acidente, foi a primeira vez que ocorreu nesse período. Aconteceu, um paciente volveu um mês após com quadro de insuficiência cardíaca, com tamponamento crônico já, e foi drenado, foi para a cirurgia. São os dois acidentes que tivemos nesse período. Então, é muito importante, quando se decide fazer a ablação epicárdica, estar preparado, tem que haver um time cirúrgico, porque pode ser uma situação de emergência. E para isso é importante ter um sistema de recolher o sangue, cell saver, e para aproveitar o sangue do próprio paciente. Estes aqui são dados também do Dr. Stevenson, são recentes, 2015, mostrando que teve uma alta, o acesso foi obtido na grande maioria dos pacientes, mas houve alguma limitação para obter uma ablação epicárdica. Essas são as causas que ele também descreve detalhadamente nesse trabalho, mas importante, as complicações são pequenas. Então, quando se trabalha de uma forma regular e tomando todos os cuidados, eu creio que é possível usar de uma forma segura o procedimento, mas sabendo que quando acontece um acidente pode ser muito grave. Então, não é possível preparar, organizar uma ablação de taquicardia ventricular com epicárdico sem ter
um time cirúrgico por detrás. Muitas graças.